Paz e graça, irmãos, boa noite. Quero compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus. Convido você a abrir no livro de Gênesis, capítulo 21, verso 1 e 2, que diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. O texto fala de o cumprimento de uma promessa. Deus responde, Deus atende, e a Bíblia nos ensina que Deus sempre, sempre ouve as nossas orações desde o primeiro momento que oramos. E diz também que Ele responde a essas orações em dado tempo e de tal maneira, ou seja, a oração que fazemos, ela é ouvida, e a forma como Deus atende essa oração pertence a Ele. Então, nosso papel é orar, confiar, esperar pelo cumprimento das promessas. Mas uma pergunta fica no ar, diante de tudo isso. Por que podemos confiar nas promessas de Deus? O que Deus diz a respeito disso? E se alguma coisa errada acontecer nesse percurso? Entre a minha oração e o cumprimento dessa promessa? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Deus é fiel, Deus é bom, mas e se algo der errado no caminho? Hoje nós vamos responder por que podemos confiar nas promessas de Deus. A primeira razão para isso é porque a vontade soberana de Deus sempre se cumpre. Quando Deus ele promete uma coisa, ele já tem os recursos garantidos para realizar aquele feito. Então, quando Deus faz a promessa a Abraão de que daria a ele um filho, Isaque, Deus já tinha os recursos, Deus já tinha a provisão. O processo de maturação pertencia apenas a Abraão e Sara. Então, quando Deus ele promete algo para qualquer pessoa, ele já tem os recursos, ele já tem a bênção pronta, na verdade. Então, essa é uma promessa para a gente descansar, porque a vontade soberana de Deus, ela sempre vai cumprir, independentemente de nossa performance. Os planos de Deus não podem ser frustrados, e Jó aprendeu isso a duras penas. E ele chega no capítulo 42, no verso de número 1 e 2, ele diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, as expectativas de Jó poderão e foram frustrantes para ele, mas aquilo que Deus tinha para a vida de Jó deu certo, nunca houve erro, nunca houve falha. É que Jó não entendeu o caminho. Então, quando a gente descansa nas promessas de Deus, é porque a vontade soberana dele sempre vai se cumprir. Deus nunca vai falhar com você. A leitura que você faz da realidade é falível. A forma como você entende o processo, ela é uma forma deficiente. Muitas vezes a gente não entende os caminhos de Deus. Mas a vontade soberana de Deus, ela sempre se cumpre. E isso é uma garantia para nós. Nós podemos confiar nas promessas dele, porque essa vontade soberana, ela sempre se cumpre. Os planos de Deus não se frustram. E especialmente, e é o que eu trato aqui, as promessas incondicionadas feitas por Deus. Elas vão se cumprir independentemente do seu desempenho. Deus prometeu Isaque a Abraão e Sara, e não foi baseado em uma performance do casal, porque se fosse baseado na performance, eles teriam fracassado, porque o próprio Abraão teve um outro filho, que era Ismael, fora do casamento. Esse não era o projeto de Deus. Deus poderia ter cancelado o projeto, Deus poderia ter cancelado o cumprimento, mas Isaque era uma promessa incondicional de Deus a Abraão. Isaque era um projeto de Deus na vida de Abraão. Então, essas coisas precisam ser entendidas por nós. Aquilo que é propósito de Deus para a nossa vida, aquilo que é a vontade soberana, aquilo que Deus estabeleceu para si mesmo, que vai fazer na nossa vida, não é condicionado à nossa performance. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, ele fala dessa questão que é muito, às vezes, mal compreendida pelas pessoas. Ele diz assim, se somos infiéis, Deus permanece fiel, pois que, de maneira nenhuma, ele pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, não é por causa da sua performance, não é porque você fez tudo certo. Ele é fiel a si mesmo. O que ele promete, ele cumpre. É do caráter de Deus. Os planos eternos de Deus não são alteráveis, porque Deus é imutável. O texto de Hebreus, capítulo 13, verso 8, que eu creio que vocês conhecem, diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. E Tiago, capítulo 1, verso 17,
Diz que em Deus não há sombra de variação. Então, a variação, ela pertence a nós. Mas aquele projeto de Deus, que é incondicional, ele vai se cumprir. Existem promessas de Deus que são condicionadas, e eu não estou falando delas hoje. Existem coisas que Deus promete a você, se você... Por exemplo, Isaías capítulo 1, verso 19, diz assim, ó, se me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, está condicionado. Mas quando se trata de um projeto de Deus para a sua vida, que parte de Deus, que é uma ação de Deus incondicionada, ou seja, ele vai fazer independentemente de você, apesar de você, e mesmo que eventualmente você erre o percurso em algum momento, existem coisas e promessas de Deus que são incondicionadas. E esses planos, eles não são alteráveis, eles não são mutáveis, porque Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, você deve descansar naquelas promessas que são incondicionadas, aquelas promessas que Deus prometeu para você e que não depende da sua performance. A segunda questão, por que podemos confiar nas promessas de Deus? É porque Deus nos ama e nos quer bem. Isso, muitas vezes, é esquecido por nós. A razão de Deus é o amor que Ele tem por você. Muitas vezes a gente acha que Deus vai cumprir as promessas porque a gente é lindo, maravilhoso, e a gente fez tudo certinho, e que a gente cumpriu tudo, então agora vai dar certo. É como se fosse um automático, um dispositivo automático. Eu fiz tudo certo, agora Deus tem a obrigação, Deus tem que cumprir na minha vida. Não é essa a questão. O cumprimento das promessas é um sinal do cuidado de Deus com você. O texto de Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5, diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, observe que o texto, ele mostra a primeira coisa, que o motivo de Deus é o amor. E segundo, Ele está agindo graciosamente, não é meritoriamente. Então, a gente precisa se dar conta que o cumprimento das promessas de Deus, na verdade, Deus está agindo por amor. É o sinal do amor para com você. O amor que Deus tem por nós nos faz confiar nas promessas dele. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, verso 18, que no amor não existe medo, não existe desconfiança. O perfeito amor lança fora todo medo. Então, essa deve ser a nossa expectativa. Deus vai me abençoar, Deus vai cumprir sua promessa, porque Ele me ama. Ele me ama. Deus está interessado em te abençoar. Ele está interessado em fazer bem a você, porque Ele te ama. Esse é o ponto de partida para Deus. O cumprimento das promessas de Deus, não, eu volto a repetir, não é necessariamente um dispositivo automático, que você apertou o botão ali, fez tudo certinho, agora vai dar tudo certo. Não. É uma prova de amor de Deus. Quando Deus cumpre uma promessa, é uma demonstração, é uma prova de amor. E quando isso acontece em nossa vida, a gente passa a amar mais a Deus, a confiar mais em Deus. Eu vejo a experiência de Ana, em 1 Samuel capítulo 2, versos 1 e 2, ela faz uma música, ela faz uma poesia, e ela diz assim: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Observe a alegria de Ana, a felicidade de Ana. Ela era uma mulher amarga, ela era uma mulher infeliz, ela era uma mulher triste, mas Deus prometeu a ela um filho. Observe que aí partiu de Deus. Deus falou, vou te dar um filho. E ela teve um filho chamado Samuel. E ao ter esse filho, ela ficou tão feliz, ela se tornou uma pessoa tão alegre, tão realizada, e ela faz essa música, ela faz essa poesia. Quem vivia murmurando e reclamando, agora estava louvando, estava poetizando, estava cantando. Então, o cumprimento da promessa de Deus é Deus dando uma prova do seu amor para com você. O cumprimento da promessa de Deus é uma ocasião para Deus declarar o seu amor para com você. O cumprimento da promessa de Deus não é só uma questão de mandamentos, é uma carta de amor, é uma demonstração de amor. E quando Deus cumpre essa promessa em nossa vida, Ele está dizendo, eu te amo. Isso é o que Deus está dizendo. Quando Ele cumpre a promessa dEle, é uma declaração amorosa de Deus. O texto de Romanos, capítulo 5, verso 8, diz
Porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando Deus promete a vinda do seu Filho e a cumpre, ele está dizendo, eu te amo. O cumprimento dessa promessa não é uma disposição funcional apenas, é uma ação afetiva e amorosa da parte de Deus. Então, quando você se aproximar de Deus, quando você lembrar a Deus o cumprimento das suas promessas, lembre-se que esta é uma ocasião que Deus está buscando na sua vida para dizer que Ele ama você. Ele vai cumprir as promessas na sua vida, não é porque você é a pessoa mais dedicada, a pessoa mais fiel, a pessoa mais santa do mundo, não. Ele vai cumprir primeiramente porque Ele te ama. A sua santidade, o seu compromisso com Deus, não deve ser uma barganha com Deus, uma tentativa de fazer Deus cumprir as promessas. A sua santidade é uma decorrência da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. A sua obediência à palavra de Deus é um sinal de que Jesus está presente na sua vida. Não é uma moeda de troca. A gente não é obediente a Deus, não é como uma moeda de troca, dizendo, ó Deus, aqui, ó, paguei, agora manda para minha bênção. Tem gente até que tem igreja até que faz essas campanhas, faz a oferta e agora Deus vai cumprir, como se as promessas de Deus se cumprissem na sua vida, porque você está pagando por elas. Não, o cumprimento da promessa de Deus na sua vida é primeiramente uma decorrência da vontade soberana dele, que sempre se cumpre, e segundo, porque Deus ama você e te quer muito bem. Então, essas são as respostas para o fato de você confiar e que deve continuar confiando a Deus, porque Deus é fiel e Deus ama você, tá bom? Deus te abençoe, que o Senhor Jesus continue falando ao seu coração.